Olá, sejam bem-vindos ao 9º dia do nosso propósito de 21 dias aprendendo com Jesus. O nosso tema hoje é Jesus nos ensina a perdoar. Jesus nos diz em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai o Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará vossas ofensas. Hoje vamos falar de uma das coisas mais importantes que aprendemos com Jesus. E o fato de ser Ele ensinando potencializa a lição, pois ninguém nessa terra praticou com tanta maestria o perdão quanto o nosso Mestre. Quem já acompanha meus projetos de oração há mais tempo já notou que em todos eles eu dou um jeito de falar sobre perdão, pois é sem dúvida um dos assuntos mais bonitos, porém um dos mais difíceis de ser praticados. Pois quem precisa perdoar normalmente acha que tem razões para não perdoar e que o ofensor não merece ser perdoado. As piores ofensas ou injustiças que sofremos são das pessoas que mais amamos. Quando um desconhecido nos maltrata, a gente sente raiva e pronto. Quando quem amamos nos maltrata, nós nos sentimos feridos. E o problema dos relacionamentos é que o grau da ofensa não é medido pela maneira com que a ofensa sai dos outros, mas sim pela maneira com que a ofensa nos encontra. Tem dia que os outros não conseguem nos afetar nem com muito esforço, mas em outros dias nos atingem até sem querer. Jesus nos ensina que quem quer ter relacionamentos saudáveis precisa aprender a perdoar. E ninguém melhor do que ele para dizer isso, porque ele perdoou o imperdoável. A base de ensinamento de Jesus sobre perdão é uma comparação muito lúcida e ao mesmo tempo incomparável, que é entre o nosso perdão e o perdão de Deus. Ele deixa claro que quando falamos de perdão humano, falamos de seres que também erram, perdoando os seres que erraram. E quando falamos do perdão divino, estamos falando de um ser que nunca errou, perdoando os seres que só sabem errar. E ele diz que a base desse ser, que é Deus, que nunca errou, a base que ele usa para nos perdoar é o nosso perdão. Jesus nos ensina que para Deus, quem não perdoa não merece ser perdoado. E para quem não entende a dimensão disso, precisa saber que a falta do perdão de Deus pode nos levar para o inferno. Por isso, para receber o perdão dele, vale a pena a gente perdoar, até mesmo quem não merece o nosso perdão. Certa vez, Pedro perguntou para Jesus: Senhor, até quantas vezes que meu irmão pecar contra mim que eu tenho que lhe perdoar? Até 7 vezes? Aí Jesus falou para ele: eu não falo para você que é até 7 vezes, mas é 70 vezes 7. E Jesus contou uma história mais ou menos assim, mais ou menos. Um rei resolveu ajustar a conta com seus servos e encontrou um que lhe devia 10.000 reais. Como ele não tinha como pagar, o rei ordenou que ele fosse vendido, a mulher dele fosse vendida, os filhos e tudo quanto ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. Então o servo implorou e o rei resolveu perdoar. E perdoou a dívida do homem e deixou ele embora. Quando ele foi embora, ele encontrou um homem que devia para ele 100 reais. Aí ele cobrou aquele homem que devia para ele 100 reais. E o homem não tinha como pagar. E ele falou: já que você não tem como pagar, vou te processar, vou te pôr na cadeia. Mas o homem implorou, mas ele não perdoou. Mandou o homem para a cadeia. Mas como sempre, tudo sempre é filmado, alguém filmou e mostrou para o rei. E o rei, quando viu aquilo, ele apelou, chamou o cara e falou para ele: servo mau, eu perdoei aquela dívida toda porque você me pediu. Você não devia ter feito a mesma coisa com aquele que te devia 100? Agora, quem vai para a prisão é você e você vai ficar preso até que você consiga pagar essa dívida. Jesus concluiu dizendo: é exatamente assim que acontece quando você pede perdão a Deus, mas insiste em não perdoar quem te ofendeu. Sempre, gente, em qualquer situação de nossas vidas, a melhor decisão será sempre perdoar. E é isso que vamos pedir a Jesus hoje, que Ele nos ensine a perdoar, porque nós precisamos muito do perdão de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que hoje esteja nos dando lucidez com relação à questão do perdão. Quantas pessoas têm sofrido, meu Pai, porque insistem em não perdoar? Quantas pessoas, Pai, romperam com família nesses últimos tempos por causa de posicionamentos políticos, às vezes
por causa de diversidade de opinião. E essas pessoas estão seguindo a vida magoadas, com o coração cheio de dor. Estão, Pai, insistindo em não perdoar, em não pedir perdão. Que em nome de Jesus Cristo, Pai, cada uma das pessoas que fazem esse projeto de oração entendam hoje que nós precisamos perdoar. Nós precisamos perdoar até mesmo quem não merece o perdão, porque nós temos a necessidade de receber o perdão de Deus. E sem perdoar, ninguém será perdoado. Por isso, Pai, que em nome de Jesus Cristo hoje, todos nós venhamos aprender que Jesus Cristo nos ensina a perdoar. E assim como Ele perdoou o imperdoável, que nós também possamos perdoar a todos que nos ofenderem. E isso é o que nós pedimos em nome de Jesus, e quem concorda, diga amém. Sinta-se à vontade para fazer sua própria oração e que Deus te abençoe.